quando você fala no telefone, você fala muito mais. Então, tem vários pacientes meus que faziam terapia por vídeo, e teve algum dia aí que a internet estava ruim, e a gente fez aqui pelo, só pelo telefone, né? Só pela chamada telefônica, e aí foi muito bom. Foi muito bom. O pessoal viu que eles conseguiam falar bastante, e eu estou procurando ajudar bastante. Minha esposa hoje, até um pouco antes da live, estava atendendo paciente dela. E o que acontece na prática? A gente está trabalhando, mas a gente está trabalhando ganhando menos do que ganhava antes. Isso é uma coisa que está acontecendo para nós, está acontecendo para vocês, a gente compreende isso. Mas agora é um cenário de guerra. Agora é um cenário que não tem como ficar bom. Agora é um cenário que não está bom. Então, esse cenário que nós temos aqui agora, ele é um cenário muito desafiador, ele é um cenário muito terrível, e a gente não sabe quando vai terminar. Mas numa guerra, você não preocupa em ser próspero. Numa guerra, você não preocupa. Ah, eu quero ganhar dinheiro. Eu quero construir. Eu quero expandir meus negócios. Isso aí a gente não faz na guerra. A guerra não dá para fazer isso. A guerra é uma época que a gente tem que tentar sobreviver. Na guerra se sobrevive. Aí a gente sobrevivendo à guerra, obrigado aí, Isaac, falando que eu tô bonitão. Coitado de mim, tô velho demais. Eu não estou sendo pessimista, não. Eu estou sendo realista. Porque, sendo realista, eu sei que no financeiro vai dar uma caída para nós. Infelizmente. Infelizmente, no financeiro, nós vamos ter uma queda. Mas se a gente sobreviver, se a gente ficar vivo, já é o mais importante. O mais importante é a gente permanecer vivo nesse momento. Então, afinal de contas, o nosso bem maior, até, eu não estou falando só de Bíblia, não. Porque Jesus fala, né? Não andeis ansiosos, com que haver de comer e beber. Não vale muito mais a vossa vida. A vossa vida não é mais importante? Não é mais importante a vossa vida do que o alimento, do que o salário? Jesus fala isso. Agora, não precisa ser bíblico, não. O ateu que não acredita em Bíblia, o ateu não acredita em Bíblia, ele acredita na Declaração dos Direitos Humanos, lá da ONU, lá de 1948, que fala que o bem maior é a vida. Então veja bem, agora a gente vai cuidar do mais importante, do mais precioso, do mais próspero, que não é o nosso salário, que não é a nossa renda, que é a nossa vida. Agora vamos cuidar disso. Agora é hora de preservar a vida. Não é hora de preocupar com o dinheiro. Infelizmente, você vê como que o próprio Deus não quer que a gente coloque a nossa expectativa no dinheiro ou nas riquezas. Não sei se você está percebendo aí o que está acontecendo. O que está acontecendo na Terra, né? Mas o que acontece na Terra é o seguinte. A gente tem aí um cenário hoje na Terra. O cenário que a gente tem hoje é que quando chegou o ano passado, no final do ano passado, e todo mundo faz planos, né, para o outro ano, a gente estava planejando prosperar em 2020, a gente estava planejando ter novas prosperidades, não só pessoais, não só nossa, do nosso ser, do nosso bolso, mas a própria nação brasileira já tinha uma expectativa, já nutria uma expectativa de que a gente ia estar super bem também na economia brasileira. O Trump
estava falando lá que ele ia ser reeleito com a prosperidade lá dos Estados Unidos. Então, veja só que havia uma expectativa muito grande de prosperidade e essa expectativa ela foi quebrada. Aqui, se alguém quer fazer pergunta para mim, deixa eu explicar uma coisa, tá? Vander, Márcio, o próprio Maurício, Leonardo, quando alguém quer fazer pergunta para mim, eu tenho que ver a carinha de vocês, tá? Então, se você for fazer pergunta, você me mostra a sua cara. Aqui no Zoom, alguém quer fazer alguma pergunta sobre o que a gente tem conversado? Ou quer fazer algum comentário? Levanta a mãozinha ou lá embaixo no reações, né, reactions, faz um joinha assim, por exemplo, se quiser fazer pergunta, que a gente libera o áudio para você poder perguntar. Vander, pode Oi. falar. Oi, Ed. Boa noite. Boa noite. Eu só queria entender, Ed, porque... Só um momentinho, Vander, peraí. Só para eu colocar o áudio pro pessoal do... Vou colocar o áudio pro pessoal aqui do Instagram. Fala, Vander, pode falar. É porque eu já estou com uma dúvida há algum tempo. Aí você comentou aqui, né, em Lucas 21, Ah, que quando os discípulos questionam Jesus, quando essas coisas iriam acontecer. E aí Jesus essas pega e coisas fala quais? Quais coisas? as coisas que iam acontecer, essas epidemias, essas Não, coisas, a para. destruição de Não. Jerusalém. Vander, para nesse ponto. Eles só perguntaram sobre a destruição de Jerusalém, tá? Isto, isto. Jesus é que deu um plus. Pode continuar a sua pergunta. Então, é isso aí mesmo. É que quando eles falaram as coisas quais de Jerusalém, eu queria entender o porquê de Jerusalém. Porque Jesus falou a destruição de Jerusalém. E Presta atenção. Jerusalém, Jerusalém, a parte que pertence a Jerusalém, é só um pedaço desses capítulos, tá? Que é os pedaços que eu falei aqui para vocês. Aqui, ó. Lucas 21, 20, 21, 22, 23, 24. Só do versículo 21 ao versículo 24 que é sobre Jerusalém. Só. Você entendeu? Só esse pedaço que é para Jerusalém. O resto se aplica a todos os discípulos e se aplica a todas as gerações. O resto está acontecendo pouquinho em alguns lugares, um pouco mais em outros, mas está acontecendo direto aí. E vai acontecer mais na última geração, quando for a última geração. Por isso que eu falo que ainda, agora, tá? 10 de abril de 2020, não dá para a gente olhar para agora e falar chegou o fim, acabou o mundo, já era. A gente não pode falar isso. Porque ainda está muito pouco, só com o coronavírus e com a crise mundial que está aí, é muito pouco comparado com o pacote completão que Jesus está falando aí. O pedaço, tem um pedaço para Jerusalém? Tem. Por que Jerusalém tem um pedaço? Porque Jerusalém foi onde matou Jesus. E Deus mostrou, com o exemplo histórico do que ele fez em Jerusalém, lá no ano 70, e acabou com o templo, Deus mostrou que quem rejeita ele, quem não persevera até o fim, o destino é a destruição. A destruição física de Jerusalém é um símbolo. Simboliza quem abandona a Cristo, quem deixa Cristo para trás, quem não segue. Entendeu? Os sinais do tempo do fim, os sinais mesmo do tempo do fim, vai ser um acúmulo dessas outras coisas que estão fora de Lucas 20, Lucas 21, né? Versículo 20 ao 24. Então, as coisas que estão lá em Lucas 21, 8, 21, 9, 21, 10, 21, 11, né? Muita gente falando, eu sou o ungido de Cristo, segue só a mim. Se você não obedecer a mim, você não está obedecendo a Deus. Muita gente falando,
dando falsas profecias, entregando falsas profecias, falando que o mundo vai acabar tal dia. Nação contra nação, reino contra reino, sinais no céu, pestes, terremotos. Não é uma peste, não é o corona, por exemplo. Então, isso daí, como eu estou falando, é pouco para o que vai se avolumar para a última geração. É lógico que eu não estou dando spoiler também, Wander, porque eu vou comentar mais aprofundadamente, detalhadamente isso durante o nosso curso Apocalipse, tá? Não tem como aqui eu já dar o curso todo. Mas saiba, na última geração, essas coisas todas vão estar avolumadas. Então vai haver sinal no céu, sinal na terra, poderes do céu abalado, vai cair meteorito na terra, pior que aquele que caiu lá na Rússia, entendeu? Pedro, eu já vi que você quer fazer pergunta, eu vou deixar você fazer pergunta, mas deixa eu falar o negócio da geração, tá? Eu estava esperando vocês voltarem no Zoom para a gente falar sobre a geração, sobre a última geração. O que acontece? A gente estava respondendo aqui sobre os judeus vão ter uma chance, Israel será salvo? Sim, no futuro. Mas veja bem, todas as gerações de judeus para trás que negaram a Cristo, que já morreram, eu falei que esse é o ponto mais polêmico, tá? E isso eu não vou conversar com vocês esse assunto. Se vocês ficarem doidos, pirados da cabeça aí, eu vou só falar. Eu vou apenas soltar um conceito que é uma convicção minha. Eu entendo que a nossa alma, ela veio desde Adão até aqui. Então, quando eu gero um filho, eu não estou gerando apenas uma pessoa, com as características físicas minhas e da minha esposa e dos meus pais e dos pais da minha esposa e dos nossos avós. Não é só corpo, cabelo, essas coisas não. A gente está gerando também a alma. A alma é passada também no DNA. Tanto que tem gente que fala assim, esse menino nesse ponto é a cara do avô dele. Puxou o avô nisso daí. Ou então, esse defeito terrível de não lavar a louça, isso daí puxou do pai. O pai colocou essa genética terrível aí nesse menino. Então, nós também somos genética. Lá na última geração, quando os judeus daquela geração se converterem a Jesus, o Paulo fala uma coisa muito louca. O Paulo fala, então, todo Israel será salvo. Isso é muito doido. Porque se Deus quiser salvar de tabela, atrasado, os judeus que não acreditavam em Jesus, desde quando eles mataram Jesus até hoje, e os que ainda vão viver, mas que tinham uma esperança messiânica no coração, se Deus quiser salvar esses judeus, ele salva, e você não tem nada a ver com isso. E você não vai fazer birrinha para Jesus, igual o filho pródigo, igual o filho mais velho, né? Ficou com raiva que o pai recebeu o filho desviado. Você não vai poder ficar com essa raiva de Deus lá no futuro, não. Até porque você vai estar num corpo glorificado, você vai estar salvo, você não vai poder achar ruim. Se Deus quiser salvar todo mundo que hoje não é crente, não é batizado, mas tem uma expectativa no coração de que Deus existe, uma expectativa de justiça no coração. O que é o reino de Deus? Não é paz, justiça, não é? Nós que estamos dentro sabemos que é com o Espírito Santo, é no Espírito Santo. Mas e eles que estiverem fora? Se Deus quiser salvar eles também, e o céu, a nova terra, onde for, esse lugar maravilhoso da próxima vida, da salvação, e se Deus lá quiser salvar todo mundo, e só ir para o inferno quem quis ir para o inferno, e só ir para o inferno o perverso, que sabia que estava sendo mal na sua perversidade. E se Deus quiser fazer isso, você vai achar ruim? Eu não vou, não. Você vai falar assim, mas eu paguei um preço muito alto, eu não pecava, eu não roubava, eu não adulterava, eu não fazia um monte de coisa errada que eu queria poder fazer, que a minha carne desejava, mas que o meu coração
guiado pelo Espírito de Deus, falava, não faz, não faz, não faz. Aí eu não fiz. Eu perdi. Ô, gente, perdeu o quê? Você está na vida eterna. Você entrou na vida. Agora é que o gozo verdadeiro vai começar. Depois que a gente entrar lá. Vocês estão entendendo? É muito sério esse negócio de mandar a gente para o inferno. Que o próprio apóstolo Paulo, em Romanos 9, 10 e 11, ele tinha esperança que todo mundo ia junto, todo mundo ia subir. Entenderam? Pedro levantou a mão aqui. Libera aí para o Pedro, o Maurício, que eu tô com várias janelas aqui, porque eu estou também com o Instagram aqui. Fala, Pedro. A paz do Senhor. Tudo Fala, jóia? querido. Bom te ver. Tá todo dia com a gente. O professor, eu estava com um pouco de dúvida, porque quando a gente começou Marcos, eu tenho para mim que quando começou do versículo 3 até o 13, fala do começo das dores. E que quando começa o 14, já começa a falar da grande tribulação. Por quê? Quando chega no 18, que fala assim, orai para que isso não suceda no inverno. Aí vem o 19, porque aqueles dias serão tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo, Sim. que Deus criou até agora e nunca jamais haverá. A minha pergunta é o seguinte, esse do 19 aqui, por que é a justificativa das Não, coisas que começaram no não. versículo 14? Vou te explicar o Não. problema. Não, vou te explicar o problema que existe aí. O problema que existe aí é o seguinte. Primeiro, que como eu falei para você, nós temos Marcos, nós temos Mateus, nós temos Lucas. O Lucas pegou para arrumar o que tinha sido feito antes. O Lucas, ele chamou para ele, se você ler Lucas 1, depois você lê Lucas 1 aí, os primeiros versículos, você vai ver que o Lucas chamou para ele ordenar as coisas. Já circulava o Evangelho de Marcos, já circulava o Evangelho de Mateus, e o Lucas falou que ia dar uma ajeitada nas coisas. Então, o Lucas, quando o Lucas fala, mas antes vai acontecer isso, depois vai acontecer aquilo, o Lucas rearranja. Você tem que pensar que o Marcos, ele escreveu de terceiros. Marcos não foi discípulo de Jesus. E ele escreveu mais ou menos 30 anos, de 20, na melhor expectativa, de 20 a 30 anos depois que Jesus morreu. Depois que Marcos andava ali com o apóstolo Paulo, depois andou com o apóstolo Pedro. Você tem que pensar dessa forma, porque veja bem, eu abri Marcos aqui de novo. Você falou assim, eu tenho para mim que em Marcos 13, no versículo 3, você falou que ali no versículo 3 começa o início das dores, né? Uhum. Tá, veja bem. Isso. Aonde é que você leu a expressão princípio das dores? Você leu isso onde? Em qual versículo? Não, eu não li Princípio das Dores. Isso. É, é o Princípio meu das dores é um entendimento conceito que nosso. É um conceito nosso. A Bíblia até traz lá no é, título o princípio das dores. Mas isso foi colocado séculos, muitos séculos depois, nas traduções da Bíblia. Isso aí é uma conclusão que a gente chega, de que a passagem está falando isso. Aí veja bem, do versículo 14 ok, está falando de Jerusalém, Jerusalém, Jerusalém. Agora veja bem, o problema do versículo 19 é que você está conectando o versículo 19 ao 18. E, aparentemente, quem lê Marcos vai deduzir exatamente isso. Ah, naqueles dias vai haver uma tribulação tal como nunca teve antes. O nosso jeito de conectar, e isso chama conectivo em português, né? Em sintaxe da língua portuguesa, esse porquê isso chama conectivo mesmo. O nosso jeito de conectar, ele é um jeito que conecta ao texto que veio imediatamente antes. Então a gente pensa assim, o versículo 19 está falando por quê?
O porquê do versículo 19 é o porquê as coisas que estavam no 18 e no 17 e no 16. Essa é a nossa forma, essa é a nossa fórmula de conectar, tá entendendo? A questão é que quando a gente faz isso, a gente está até fazendo uma violação do jeito que os antigos escreviam. Porque o jeito que os antigos escreviam, estou agora voltando lá para o texto de Lucas, olha só, Lucas fala, os poderes do céu vai ser abalado, né? Versículo Lucas 21, não estou falando de Lucas 21, Lucas 21, 25, os poderes vão ser abalados, vai haver sinais, então vocês vão ver o sinal do Filho do Homem. O Lucas, quando ele reorganizou, ele tirou essa parte que aparentemente a gente pensa, né? A gente fala assim, a grande tribulação é a grande tribulação, ou ela é a grande tribulação que já aconteceu lá em Jerusalém, igual o Ed está falando, ou ela só aconteceu lá, ou então o Ed está errado, o professor Edmur Zimmer está errado, e quando aconteceu uma grande tribulação para valer mesmo, aí aquela grande tribulação é que vai ser a ultra mega grande tribulação, que vai ser esse negócio de que nunca houve antes uma época como aquela e nunca vai haver. Quando a gente vem para Lucas, que reorganizou o negócio, aqui em Lucas 21, 20, fala assim, versículo 23, que é onde a gente estava lá no Marcos 13. 23. Ai das grávidas e das que gerarem filho pequenininho naquele dia para correr, porque vai ter uma grande aflição na terra e ira sobre este povo. O Lucas, ele ajeita a coisa de um jeito que, do jeito que estava lá em Marcos, ou do jeito que está em Mateus, a gente é levado a pensar, a gente é induzido a pensar que ou a pior das tribulações, ou ela tem que ser o que aconteceu em Jerusalém, e a gente sabe que não é, porque já aconteceram tribulações muito piores. Essa tribulação do coronavírus agora, ela é muito pior do que a tribulação da destruição de Jerusalém lá no ano 70. Ela é muito pior, muito mais intensa, vai matar muito mais gente. Né? Lá nos Estados Unidos, hoje, já está chegando a marca de matar o dobro do 11 de setembro. O 11 de setembro foi uma tribulação para eles. Então, essa grande tribulação, a grande questão é que a gente seleciona um versículo, a gente pinça um versículo, e a gente se esquece que a forma dos antigos era uma forma de transmitir oralmente. Desde quando os discípulos andaram com Jesus e foram ensinando o evangelho para outros discípulos, ensinando o evangelho durante o passar dos séculos até hoje, até o século XX, começou durante uns 30 anos só com transmissão oral primeiro. Depois é que teve a escrita. Então, o jeito dos antigos ensinar era falando um monte de coisa, despejando um monte de coisa. Aí eu vou te dar um exemplo, vou pegar a própria Bíblia para te mostrar como que a gente não pode, às vezes, tentar ser ultra literal, que o porquê que está num versículo tem que estar ligado, conectado ao versículo imediatamente anterior. Por que nós não podemos fazer isso? Lá em... Pessoal do Instagram, vai terminar a live aí, viu? Vocês vão... tem um pedaço aqui que só vai ser exclusivo dos nossos alunos, tá? Venham para o nosso curso para vocês terem acesso também aqui. Agora estou só com vocês do Zoom. Vejam só, o que acaba acontecendo na prática. Gênesis 1 e Gênesis 2. Vou pegar esse exemplo muito bom. Você lê Gênesis 1, você tem um relato da criação do homem. Você lê Gênesis 2, você tem o relato da criação do homem sendo refalado de novo, com outros detalhes, com coisas que não estavam em Gênesis 1, detalhamentos diferentes sobre a criação do homem e da mulher. Gênesis 1 está bem resumidinho. É como se eu tivesse ouvido a história de uma pessoa.
Aí no Gênesis 2, tem mais detalhinho da criação do homem e da mulher. É como se eu estivesse ouvindo a história de outra pessoa. É igual você assistir reportagem na Globo e na Record. Você recebe fontes diferentes. Então, quando o Marcos... Minha sogra estava me vendo no Instagram. Mas no Instagram... Ah, tá no Face, sogrinha! Beijo pra você! Acabei de ser avisado aqui pela minha esposa que minha sogra tá lá no Face. Pessoal, vejam só. Prestem atenção. Quando a gente tem aqui a situação de ter 3 relatos parecidos, mas não iguais, a gente tem que pensar assim: a coisa foi sendo passada, foi sendo falada, então a possibilidade do Marcos ter escrito de uma forma que no dia dele, no dia que ele escreveu, nossa, Jerusalém vai ser sitiada? Uau! Exércitos vão entrar e vão invadir? Vamos ter que fugir? Se for no sábado, vai morrer muito mais gente? Se for lá... o texto está aqui, né? Se tiver grávida, ou quem acabou de ter filho, vai ser muito pior. Para o Marcos, essa tribulação, ela era a maior de todas que já existiu, desde o início dos tempos, até aquele momento, quando ele estava escrevendo. Então, se 20 anos depois, 30 anos depois, que começou a se contar essas coisas todas sobre Jesus, sem ninguém anotar nada, se o Marcos tivesse deduzido que a destruição de Jerusalém é a maior de todas as tribulações, e ele aprendeu, principalmente com Pedro e com outros discípulos que andaram com Jesus, ele aprendeu que saiu de um dia da boca de Jesus que haveria uma grande tribulação, que seria a pior de todas. Ah, meu querido. Aí para o Marcos, aquela era a pior de todas. Então ele poderia ter falado isso. Porém, no jeito antigo de escrever, muitas vezes a pessoa estava falando um porquê se referindo a todo um bloco ou a algo que tinha sido falado mais lá atrás. Pastor Helena, conseguiu entrar. Pastor Helena está comigo, estava sofrendo para entrar, mas entrou. Veja bem, ô Pedro, eu contei toda essa história para a gente ter em mente o seguinte: o Marcos não tinha 20 séculos de história como eu e você temos, desde quando Jesus veio até hoje. Eu e você sabemos que a tribulação dos dias da destruição de Jerusalém não foi a maior de todas. Então eu e você sabemos que vai vir ainda uma tribulação no futuro. Mas que ela não tem que ser uma destruição de Jerusalém. Porque a nossa cabeça está presa nisso. Ah, então Jerusalém vai ser destruída no futuro. Então a gente acha que a grande tribulação ainda não aconteceu. A grande maior de todas não aconteceu. Mas para quem estava vivo lá nos dias dos apóstolos, a tribulação deles foi a tribulação. Jesus, quando está falando das 7 igrejas do Apocalipse, ele está falando: eu conheço a tua tribulação. Todo mundo está vivendo tribulação. E quando a gente começa a ficar alguns anos achando que não tem tribulação, vem o coronavírus para nos lembrar que toda geração tem uma tribulação. Toda geração tem. Então, a maior de todas não tem a ver com Jerusalém. A maior de todas tem a ver com o mundo inteiro. Alguém me perguntou no Instagram: É porque qual vai ser o último sinal? Não tem o último sinal. Vai ser uma conglomeração de sinais. Tá entendendo? Só que eu sei que isso demora a entrar na cabeça. Isso demora a entrar na cabeça. Que vocês já aprenderam outras coisas e agora estão aprendendo novas coisas. Eu sei que ficou um pouco chato, porque essa pergunta foi feita já a terceira vez. Mas é porque, quando eu volto lá em Lucas, apesar de ter similaridade, ela tem algumas diferenças básicas. Por exemplo, você tem que ficar com Lucas. Fique com Lucas.
Sim, é porque lá não tem um abominável. O que me fez pensar que essa passagem de Lucas não faz a mesma referência que está sendo feita em Marcos. Não, Por não. exemplo, lá não Não, fala do abominável e também não fala da não. grande tribulação. Não fala, em Lucas não tem a grande tribulação. Tem a dissolação de Israel, daquele Eu período entendo mesmo. a sua dúvida, mas não pense que são duas profecias. Se você pensar que são duas profecias, você vai ter que pensar. Veja bem, você falou da similaridade entre os capítulos. Os capítulos são tão similares que seria uma agressão nossa aos capítulos, à Bíblia, se a gente falasse o de Mateus, só porque ele tem um detalhe a mais, só porque o Mateus lembrou de falar uma coisa a mais, só porque o Marcos lembrou de falar uma coisa a mais, então agora eu tenho certeza que isso aqui é uma coisa, e o Lucas, parecendo que queria falar a mesma coisa, falou de uma coisa completamente diferente. Você não pode fazer isso porque as similaridades são tão grandes. Os 3 capítulos começam tão igual, os 3 capítulos colocam os discursos na mesma cena, na mesma ocasião, ele só tem mais detalhes em um e menos detalhes em outro. Se eu falar para você assim, o presidente da República do Brasil. Aliás, eu vou fazer uma frase diferente, eu acho que o horário me permite falar essa frase. Essa frase não é minha, não. Estou inventando ela aqui agora para poder falar. O pior presidente da história do Entendeu? Brasil foi Jair Bolsonaro. Falei uma frase. Eu não acho isso, não, tá? Teve muitos piores. Mas eu estou falando essa frase para usar uma comparação. O pior presidente do Brasil foi Jair Bolsonaro. Pronto, falei. Aí alguém pega e fala assim: o nome do Jair Bolsonaro não é só Jair Bolsonaro, é Jair Messias Bolsonaro. Então, aquele cara lá, quando ele falou que o pior presidente que o Brasil vai ter é o Jair Bolsonaro, ele não está se referindo ao Jair Messias Bolsonaro, porque o atual é o Jair Messias Bolsonaro. Provavelmente no futuro ainda vai nascer alguém que a mãe vai colocar o nome do filho em homenagem ao presidente, Jair Bolsonaro. Esse cara vai crescer e vai virar presidente do Brasil. E esse cara é que vai ser o tal que o cara lá atrás falou que vai ser o pior presidente do Brasil, o Jair Bolsonaro, não o Jair Messias Bolsonaro. Você tem que entender que as similaridades do texto, elas prendem o texto. Só que você ouve a notícia com um pouco mais de detalhes na Record e às vezes ouve mais resumido na Globo. Vou falar uma coisa aqui que vocês vão começar a reparar a partir de hoje. Assiste a matéria do Fantástico ou do Jornal Nacional. A matéria é rapidinha. Pá, pum, acabou. Assiste a matéria do Domingo Espetacular na Record para você ver. É uma enrolação. Cada matéria demora 10, 15, 20 minutos a edição delas. Então, lá na Record, dou muito mais detalhe. Na Globo é muito mais resumido. Mas se estiver falando da mesma notícia, vai estar se referindo ao mesmo episódio. Eu tenho que conscientizar você o seguinte: a gente fica meio perdido nessa história. A gente fica achando, infelizmente, a gente fica achando que vai haver ainda uma destruição de Jerusalém. Israel é relógio do mundo. Eu acho que eu vou melhorar um pouco os seus conceitos na live da segunda-feira. Mas como aqui nós estamos conversando agora só no nosso grupo de alunos, a gente pode continuar esse tipo de conversa lá no grupo de WhatsApp também. Eu vou deixar a gente falar aqui. Eu vi que o Maurício quer fazer uma pergunta para agora, só que isso demora, tá, Pedro? Eu demorei anos para entender isso. O que eu estou tentando te passar em uma semana, eu, que aprendi muita coisa que não era desse jeito, demorei anos para assimilar. Vem com a gente, continua com a gente, você vai pegando. Quem levantou a mão foi o Maurício? Foi você, Maurício? Isso, Então fala, isso. Maurício. De forma bem prática dentro do... Pode falar aí, Ed, você ia chamar alguém. Ah, tá. Ô, Ed, de forma bem prática mesmo, dentro disso que o Pedro falou, em relação ao versículo 19,
Aham. de Marcos. Marcos, né? Isso. Onde em Lucas, em qual versículo de Lucas, que a gente consegue estabelecer que Não esse consegue. porquê Não não consegue. tem, né? O Tá, isso que eu Lucas, queria saber. o Lucas ele omitiu essa informação. Eu Uhum. não sei. Eu vou ter que perguntar para o Lucas, lá na próxima geração, lá na geração dos eternos remidos, eu vou ter que perguntar para o Lucas, ô Lucas, você estava querendo tirar alguma dúvida que estava no ar com a leitura de Mateus, com a leitura de Marcos? A gente nem sabe, eu vou falar uma coisa agora aqui que é muito interessante. A gente nem sabe se Lucas foi exatamente escrito antes da destruição do templo. Eu acredito que foi. Eu acho que até quando ele fala desse jeito aqui, ele não está narrando só uma coisa que aconteceu no passado, tá? Mas essa vai para o Pedro também. Existem teorias de bons estudiosos que eles colocam ali Marcos, mais ou menos no ano 65, 64, a escrita de Marcos, possivelmente. Já que há muita discordância, né, dos estudiosos sobre isso. O Mateus teria sido escrito mais perto do ano 70 e que o Lucas só tivesse sido escrito depois da destruição. E que isso poderia ser um motivo do Lucas já não colocar mais o abominável da desolação no texto dele, como está nos outros dois textos, e não Sim. arriscar falar qual que é a pior das tribulações. Na verdade, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. é, Como é que eu posso Mas explicar? De aqui, forma. no texto de Lucas, essa ideia de se aqueles dias não fossem abreviados, essa ideia de nunca antes houve uma tribulação igual daqueles dias. A gente aqui, em estudando Apocalipse, igual a gente vai estudar, é que a gente consegue perceber, com 2000 anos de história para trás, nós temos isso. Nós temos algo que Lutero não tinha. Lutero tinha 1500 anos, Calvino tinha 1500 anos, o Lucas, Marcos e Mateus tinha só algumas décadas, tá? A gente aqui é que tem 2000 anos para ver que ainda dá para piorar mais. Tá entendendo? Digamos que Sim, Marcos então você tivesse está querendo dizer perdido. que nesse caso aqui do versículo 19 que fala é, haverá uma aflição tal que nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou até agora, nem jamais haverá. Isso indica que é algo relacionado ao futuro e não Para àquilo que falou hoje, antes. para hoje, a melhor interpretação que a gente faz disso é que isso é algo para o futuro. Para hoje. Por quê? Porque nós temos 2000 anos de observação, de pré-ciência, que nós já pré-sabemos, já estudamos, de que teve tribulações muito piores que a de Jerusalém. Entendeu? Uhum. E hoje, presta atenção numa coisa, tem gente que insiste em falar que vai acontecer lá em Jerusalém. Mas presta atenção, hoje nós já sabemos que o mundo é tão maior, nós sabemos até que o mundo é muito maior do que na época deles. Na época deles, o mundo, para eles, era só a Europa, o norte da África e um pedaço da Ásia. Hoje nós sabemos que o mundo é muito maior e nós estamos na outra parte, que era desconhecida na época. Para algumas pessoas que acham que Jerusalém é o centro de todos os cumprimentos proféticos, se fosse acontecer algo só lá, nós já sabemos pela Segunda Guerra Mundial que uma tribulação que acontecesse só lá em Israel não seria a maior de todas as tribulações que já aconteceram desde o início dos tempos. Tá entendendo? Mesmo se acontecer algo no futuro com Jerusalém, semelhante ao que aconteceu no ano 70. Mesmo assim, aquela tribulação que uns judeus poderiam ter no futuro, nós, como mundo, já estamos vivendo coletivamente, juntos, como nações, o globo todo, tribulação bem maior do que essa. Tá entendendo? Então, por isso é que a nossa melhor interpretação do presente é que essas coisas vão acontecer no futuro. Agora, nós vamos continuar conversando isso lá no grupo. A vantagem de vocês terem entrado no curso é que muita coisa não vai estar aqui, não vai estar lá. E vocês vão
capturar tudo. Entendido? Hoje ainda eu acho que não dá mais tempo para a gente fazer mais pergunta para agora, para esse momento, esse minuto. Mas você que tem pergunta, você já está lá no grupo. Eu imagino que só consegue entrar aqui nessa sala quem está no grupo. Muitas pessoas estão me falando, eu ainda estou trabalhando, tenho que acordar cedo, eu trabalho de plantão, igual o caso de Salomão, que eu estou vendo ali, né? Tem gente que não vai poder assistir no ao vivo, mas a gente vai disponibilizar os vídeos. Nós estamos convertendo aqui para colocar numa área restrita, com link exclusivo para vocês assistirem. Não vai para a internet aberta, até porque eu falo coisas aqui, né? Já pensou alguém edita só a parte que eu falei, que eu dei de exemplo, né? O pior presidente da história do Brasil foi Jair Bolsonaro. Aí alguém pega só esse pedacinho e cria um meme meu. Olha o tanto de encrenca que vão arrumar para mim. Vai vir a direita toda em cima de mim, me perseguindo. E eu falei aquilo que eu queria usar um exemplo, né? Um exemplo forte. Tomara que não seja, pelo amor de Deus. Nós estamos vivos no dia do Jair Bolsonaro. A gente tem que torcer para que ele seja o melhor presidente. Essa que tem que ser a nossa expectativa. Orar pelos políticos, né? Mas então é por isso que a gente vai fazer dessa forma. Muita coisa que for falada aqui não vai estar no aberto. Por agora a gente fica por aqui. Maurício, libera o áudio de todo mundo para a gente dar tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau. A gente continua a conversa lá no Tchau. grupo. Esse grupo vai ser muito Até a recheado. próxima, moço.